Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E hoje o nosso bate-papo é sobre tudo que a gente vê e sente nos espaços em que a gente habita, né, Patrícia? Isso mesmo, estamos aqui com Veridiana Pettinelli. Esse nome é super chique. Arquiteta, urbanista, paisagista, né? Com 25 anos de experiência na área, então ela tem muita coisa boa para falar pra gente. Veridiana, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, meninas. Obrigada. O prazer é meu de estar aqui com vocês para trocar uma ideia, trocar experiências. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua trajetória. Por que você escolheu a arquitetura, né? Especializar, por exemplo, em paisagismo. Conta um pouquinho. Eu sempre brinco que eu ter escolhido a arquitetura foi um tiro no escuro. Eu sempre falo isso, né? Porque quando eu fui prestar vestibular, muito novinha, 17 anos de idade, então prestei odontologia, prestei agronomia, por ter uma veia da área rural, meu pai agrônomo, meu avô agrônomo, meu irmão agrônomo, tudo agrônomo, né? Eu falo que foi patinho feio, né? Da família. Fui para outro rumo, totalmente diferente. E como eu sempre gostei de desenhar e tinha um avô que sempre gostou de desenhar, autodidata, né? O pai da minha mãe. Então, acabei optando por arquitetura. Falei, acho que eu vou ser arquiteta, que eu acho que vai gostar, negócio de desenhar. Então, acabei entrando nessa área aí. E me conta como que foi os primeiros passos, né, na arquitetura que fez você, por exemplo, migrar, por exemplo, para o paisagismo. Porque eu sei que são duas vertentes, né? Sim, a gente tem sim. o urbanismo, a gente tem o paisagismo. Não entendo muito bem, não entendo nada de arquitetura. Mas o paisagismo, ele vai mais voltado, né, para a parte de plantas, seria isso? Uhum. Eu tive uma vida rural, praticamente. Morei em fazenda há 30 anos. E meu pai, por ser agrônomo, então eu tive esse convívio com a natureza. Então, aprendi muito com meu pai. Então, quis incutir esse lado agro, né? No meu trabalho. Porque eu acho que planta, queira ou não, ela dá vida, né? Para os ambientes. Então, você entra numa casa que tem planta, nossa, é outra coisa, né? Você entra num espaço inóspito, sem planta, fica triste, né? Planta dá um up no lugar, né? Então, eu tenho uma veia, assim, bastante grande para esse lado aí. De vegetação e paisagismo. Que incrível. E como que é pra você entrar em um lugar, você já entra... Porque eu tava conversando esses dias com pessoas que gostam muito de design de interiores e tudo mais, e aí me deu um insight aqui agora. Como é pra você entrar em um lugar e já perceber que ele precisa dessa repaginada, dessa mudança? Você já entra, já consegue perceber ali todos os pontos de melhoria? Ou você tem que fazer aquele estudo mais aprofundado, rabiscar, desenhar ali? Como que Sim. é esse processo que eu vejo muito que é criativo também, né? Com o feeling do tempo, de tanto tempo já na área, né? A gente já tem meio que um olho clínico. E queira ou não, o revestimento a cada ano já vai mudando, né? Então, queira ou não, o estilo vai mudando, cores vão mudando, né? Então, quando a gente já vê que revestimento que tem, esse revestimento dá para ser aproveitado, né? Pintura, que pintura que era aqui? O que eu faço para dar um choque, né? De identidade, de inovação. Então, a gente vai tentando tentando acompanhar, né? Na verdade, o que está acontecendo de moda, queira ou não, tem moda de vestimenta, né? Sim. Quanto na arquitetura também, a gente tem modas, né? Então, cor, móveis. Então, a gente entra e já vai olhando tudo. É um 360. Eu tenho esse costume, né? Eu entro e já estou enxergando pronto. Isso que é a parte legal. Já dá para enxergar pronto como vai ficar, né? E quando você entra nesse ambiente e você consegue já imaginar de acordo com a personalidade, porque também tem muito isso, né? Muito. Tem a personalidade de quem vai habitar aquilo. Então, você, ao mesmo tempo que tá tendo esse olhar clínico, você tem que ver os gostos da pessoa que vai habitar ali. Com Tem certeza. toda essa técnica e esse olhar? Tem. Quando eu vou fazer, por exemplo, a primeira reunião, é uma reunião que dura mais de 1 hora. Então, no final da reunião, sei até o horário que o cliente tira o pé da cama. Todos os costumes dele, hobbies, todo o costume familiar, o que a família gosta, né? Pra gente tentar
extrair o máximo do cotidiano da família para poder trazer isso para o projeto, que é muito importante, né? Então, fica uma coisa mais personalizada, né? Que a gente tá falando de modinha agora há pouco, né? Às vezes a modinha não combina com aquele perfil familiar, né? Às vezes a pessoa é mais conservadora, mas está usando uma coisa high-tech, a modinha high-tech. Então, não combina. Então, a gente tem que ir de acordo com o perfil, realmente, né? Eu sempre falo que os meus projetos é um diferente do outro. Por quê? Eu não quero incutir algo, a minha cara ali, naquilo ali. O projeto é do cliente, não é meu. Eu faço para ele. Eu transcrevo o gosto dele, tudo que eu extraí de essência para o projeto. Então, um projeto sai totalmente diferente do outro. Porque ele não é feito para mim, ele é feito por mim. Para uma família, para um perfil, um determinado perfil. Então, sempre gosto de deixar isso bem claro, né? Que tem arquiteto que gosta de trabalhar uma linha, né? Só trabalho aço, tijolo à vista ou concreto, né? Então, a pessoa é obrigada, né, a consumir algo que é a cara do arquiteto, que é ele só trabalha naquela linha. Mas eu não, eu já faço o contrário, né? Eu pego a essência da família e transcrevo isso para o projeto, né? Passo isso pro projeto. Então, acaba ficando projetos bem diferentes. E personalizados de acordo com a necessidade daquela pessoa. Totalmente. Eu faço questão de 100% a pessoa, se ela tira o pé da cama, tá 100% o gosto dela, né? Nada pra mim, sempre pra ele. Mas isso que é o legal, né? A pessoa se sentir realmente que foi pra ela, dela, né? Sim, com certeza. Isso aí, às vezes, dá muito dilema, né? Porque às vezes o marido quer uma coisa, a esposa quer outra. Às vezes eu acabo sendo um pouco psicóloga. Mediadora ali, né? Sim, acontece. Às vezes acontece de ter bastante faísca saindo de reunião. Porque um quer uma coisa, outro quer... Então você tem que ser intermediar ali. Sempre falei pro Alex que eu queria uma porta gigante, mas ele não aceita. Vai dar problema, Diana. Já vai preparada. Ele com não quer. E uma coisa que eu queria entender um pouquinho é o que você gosta mais de atuar? Projetos comerciais? Qual é a linha assim, de projetos que você gosta mais ou você não tem essa preferência? Você vai de acordo também ali com a necessidade, né? Como a gente estava conversando. Eu faço um pouco de tudo. Eu não gosto de rotina. Como eu queria ter sido dentista, o que me deixou de querer ser dentista foi isso, a rotina. Eu me imaginava dentro de uma sala branca, com todo o mobiliário branco, eu vestida de branco, jaleco branco, máscara branca. Falei, não é pra mim. Né? Então, quando eu fui para arquitetura, também eu gosto de fazer um pouco de tudo para não ter rotina. Então, não faço só casa, ou não faço só comércio, ou só empresa, faço também a parte empresarial, né? Então, eu gosto de mesclar para não ter rotina. Eu gosto dessa coisa de, um dia é uma loja, outro dia até... Já fiz tanta coisa, gente. Igreja... Que loja legal. maçô, maçonaria, o que vocês pensarem eu já fiz, jardins sensoriais, já fiz também na Pai de Tatuí. Fiquei muito curiosa, me conta essa da igreja. Da igreja? Nossa, gente, que sensacional. Sim, eu já tive uma vez um pedido de uma pessoa que ia casar e queria fazer a igreja do casamento dele. Imagina que a pessoa deve ser podre de rica. Deve ser bem humilde, bem tranquilo. Não quis casar na igreja que outras pessoas casaram. Não, uma igreja exclusiva. Gente, fica a dica, Alex. Queria muito ver. Fica a dica, Alex. Tá acabando com o Alex hoje. Agora pronto, você vai ter que fazer uma igreja pra mim. Constrói, nem que foi igreja de João de Barro, igual o Joãozinho de Barro vai construir a igreja e vocês casam ali. Uma coisa, mas tem muitos pedidos diferentes, igreja, nossa, tem tanta coisa. Nossa, mas gente... surreal isso. Eu ia ficar muito, eu ia ficar muito feliz. Hilbert, que fez lá. Nossa, a noiva casou feliz, fala sério. Você foi convidada pro casamento? Conta essa fofoca pra gente, porque eu ia ficar muito feliz. Olha, eu tô casando numa igreja. Era uma capela, então foi uma coisa muito intimista, né? Foi pra família, uma coisa muito, né, pessoal, Ai, assim, que bem intimista. Isso é muito cara do pessoal que é sertanejo. E foi Gustavo sertanejo? Lima. Não posso falar, não posso falar. É, Gustavo Lima, é esse povo assim, sabe? Que tem muito dinheiro. É isso, eu tenho certeza. Claro, tem que ser podre de rico. Não Posso muito. falar. Mas chegou perto. Chegou perto, né? Chegou. Sabia, é algum famoso. A gente vai ficar aqui especulando depois dos Até chegar, bastidores. até ficar sabendo. Nos bastidores você fala pra gente, Veridiana, quem foi? Eu tô muito curiosa. Mas vocês sabem que é interessante que quando a gente faz essa entrevista longa com o cliente, a gente entra muito na intimidade, né?
Então, a gente acaba sabendo de coisas, assim, absurdas da família, né? Muito íntimos, né? Muita intimidade. Sim. E eu sempre falo, né, que tudo que a gente reúne, tudo que tá ali na reunião, entre 4 paredes, fica ali, morre ali. Nem pros meus parentes, pra meu marido não sabe, meus pais não sabem, eu não conto pra ninguém. Aqui também não vou contar. Poxa, eu tava toda feliz, Desanimada. toda contente. Não posso. Tem muita coisa que a gente Mas quer saber. imagina. De intimidade de casal, né? Como que tem que ser a suíte. É isso que eu ia perguntar agora. Porque eu bastante. acho que aí a pessoa mandou construir uma capela pra ela casar. Imagina o quarto do casal. Babado, espelho, as Babado. coisas diferentes. Muita coisa diferente, gente. Qual foi a coisa mais, Mais diferente? maluca, assim, que você teve Mais que fazer. maluca e polêmica, É. bem polêmica. Saiu faísca na reunião, tive que fazer a minha pós-doc em psicologia da arquitetura. Inclusive, eu quero estudar essa área da arquitetura, porque tem muita coisa bacana para explorar nessa área. Um casal chegou uma vez para uma reunião, um casal super sério e tal. Começou a desenrolar e chegou a reunião e todos os detalhes da casa, papapá. E chegou no momento da suíte do casal. Nesse momento da suíte do casal, foi um estouro. O que aconteceu? Então, o marido falando, né? Então, eu vou querer 2 camas de casal, king, no nosso quarto. Ela olhou pra ele assim e falou, o quê? 2 camas de casal? Ele Mas por quê? Por que é um absurdo desse? Não, porque há anos eu não durmo. Há anos eu não durmo. Então, foi uma polêmica. Foi uma faísca que saiu na reunião. Eu achei que era porque ele tinha várias mulheres. Aí ele queria fazer um mente rodízio. evoluída, então. Não, eu pensei nesses funkeiros aí, filha, que tem vários, não aguentam uma cama só, não Mas dá eu certo. assustei, a hora que falou 2 camas de casal, foi uma coisa muito excêntrica, Gente. né? E a cama é tamanho grande, Eu ia me né? sentir muito ofendida se ele pedisse. Alex, Nossa. se você pedir 2 camas, já sabe. Nossa, né? mas o quarto tem que ser enorme, 2 camas de casal. Ela king. ficou brava? Bem brava. Imagina. Aí, devagarzinho, nós ficamos Mas porque ela conversando, Ela roubava conversando. a coberta? Porque não parava de se mexer à noite. Tem gente que tem isso, né? Tem, Não eu para, vira sou para um assim. lado, vira para o outro, vira para o lado. Eu sou assim. Então, no fim, aconteceu... Esse foi um pedido bem excêntrico, assim. Outros mais Ai, também. gente, eu ficaria muito deprimida. Nossa, acabou Tipo, comigo o cara aí. vai casar, ainda vai me pedir 2 camas no quarto. Já pensou? Nossa, isso afetaria muito a minha autoestima. Eu ia cancelar o casamento. E Ali a já casa? Acabou. Eu não vai trabalhar nessa... Não vai fazer. casamento agora. Não quero não. Nossa, gente, é muito bom. Demais. É muita coisa. Tem muita coisa. Muita história. E uma coisa que eu queria perguntar é sobre... Eu vejo que agora, cada vez mais, depois da pandemia e tudo mais, as pessoas têm gostado de ficar em casa, né? Eu acho que é Bastante. uma tendência. Eu mesma sou a pessoa que, se eu pudesse, não saía De casa. Caseira. porque cansada sempre. Mas aí é o podcast dos hormônios. É o do Dr. Leandro. Questão hormonal. Mas realmente, você tem sentido isso na prática com os atendimentos? As pessoas querem um espaço mais para o bem-estar, para o aconchego? Como que está sendo essa mudança? Realmente, depois, o pós-pandemia, né? A arquitetura mudou demais. As pessoas agora, a maior parte trabalha home office, né? O home office ainda perdurou durante esse período, né? Entre hoje e pandemia. Então, realmente, teve um boom de casas construídas no interior. Todo mundo, muita gente foi morar no interior. Então, eu fiz muitos projetos para o pessoal de São Paulo, capital, né? Que queria mais sossego, queria sair... aproveitar o momento, né? A gente estava num momento de tristeza, né? Sim. Que não podia ir para lugar nenhum. Então, realmente, as casas mudaram, né? O conceito de mudar, de habitar, de trabalhar, especialmente, mudou a casa em função do trabalhar, né? Com certeza mudou bastante da pandemia para cá. Muito. Muito. Eu queria te perguntar sobre uma coisa que eu fiquei muito curiosa, porque a gente está falando sobre ficar mais tempo em casa, mas ao mesmo tempo a gente vê que aqui, por exemplo, em São Paulo, tem um boom de estúdios. Que são espaços minúsculos onde você praticamente só dorme. Isso é uma tendência? É uma super de uma tendência e um declínio de qualidade de vida. Totalmente, porque eu percebo isso. Total, você vive dentro de uma gaiola. É uma gaiola decorada, vamos dizer assim, né? É meio que você vende um sonho
que na verdade é um pesadelo, eu diria, né? É tudo bonito, é bem arrumado, queira ou não, a hora que você vai num local para comprar o apartamento, é tudo muito bonito, você é muito bem recebido, né? Só que você vai comprar um metro quadrado caríssimo, que com esse metro quadrado, esse valor de um estúdio em São Paulo, você constrói uma casa grande no interior. Então, o que aconteceu? Aqui você vai comprar um apartamento estúdio, 500, 600 mil reais, dependendo da localização. Sim. Né? Eles vendem a ideia de que, claro, você tem academia, lavanderia, Tudo perto. espaço pet, Tem a piscina, tem toda essa... Eu diria que é uma ilusão, né? Porque é tudo compartilhado. Você não tem privacidade nenhuma. E tem uma coisa de insegurança, porque a grande maioria desses estúdios, eles são usados para Airbnb. Aham. E aí, o que acontece? Você coloca dentro desses espaços pessoas que você não conhece. Isso é, com certeza, é bem delicado. Exatamente. Super delicado. Queira ou não, você compra algo caro, gasta e sua segurança está em risco, com certeza. Não tem nem que pensar, com certeza. E isso que você citou é muito real, essa questão do interior e tudo mais. Eu tenho um dos meus irmãos mora no interior. E aí ele escolheu um condomínio fechado, ele morava aqui em São Paulo. E aí depois de um tempo decidiu que não queria mais essa correria e morava em um apartamento. E aí ele foi para uma casa. E aí é muito engraçado, quando eu vou lá, ele tem um espaço bom e tal. E aí, quando eu vou lá, os cachorros ficam soltos, assim, e saem andando no meio da rua. Gente, segura esse cachorro que vai perder, alguém vai pegar. E vai passar um carro. Eu já penso em 1000 coisas que a gente pensa aqui em São Paulo. Aí a minha cunhada, não, mas pode deixar, ele tá... Daqui a pouco ele volta, vai ali no vizinho, dá um oi. Gente, mas... E essa privacidade que você fala, né? Essa questão da privacidade, de ter mais espaço. E aqui a gente paga absurdo em um espaço que, assim, não dá. Não dá. Você tem que escolher o que você vai colocar dentro do apartamento ou dentro do estúdio. Você tem que escolher, literalmente. Eu, esses dias, estava falando com o André. Eu tô escolhendo o que eu coloco no meu espacinho. Se eu coloco uma cama maior... Você tem um estúdio? Um apartamento estúdio. É um estúdio. Um estúdio. E aí... Eu não sei se eu compro o fogão que eu queria, porque ele vai tomar um espaço absurdo. Mas eu também não queria cooktop, porque é o valor do fogão e eu não vou ter um forno pra fazer um bolinho. Aí eu queria fazer um bolinho, entendeu? Aí tem que pôr na balança, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o bolinho, né? E aí a gente entra na questão da perda da qualidade de vida. Com certeza. Porque você acaba tendo que escolher coisas essenciais pra que sua é o vida. básico, né? Tipo, e aí você fica lá, o que eu faço? Aí ela tava falando, coloca um armário assim. Ela tava sendo minha consultora. É mesmo? É, o armário, amiga. Coloca o armário suspenso, porque aí dá pra você pôr o seu fogão. Aí eu tá falei, bom, é verdade. Eu falei, é verdade, né? Não tinha pensado nisso e tal. É que eu não gosto muito de coisas suspensas, porque eu tenho a sensação de que, não sei. Que vai cair igual. Sei lá. Porque eu tinha uma prateleira que eu sempre enchia de livro e às vezes ela dava um ruim. Aí sempre uma sensação. Entendi. Mas é importante essa questão da gente ter essa qualidade, né? Eu acho que a gente tá perdendo muito isso no dia de hoje. Não, eu andei pesquisando os estúdios aqui em São Paulo no passado bastante. Querendo investir em São Paulo e tudo mais. E realmente é absurdo o valor. É absurdo. É absurdo, você desanima, você constrói uma casa, por exemplo, um estúdio aqui, o valor do estúdio, 500 mil, 550 mil mais ou menos, né? Valor geralzão do mercado, mas uma boa localização, tá? Sim. Lá você constrói uma casa de 250 metros quadrados. Um terreno assim, de 10 por 30. E às vezes é interior, mas é um interior fácil acesso para São Paulo, né? Com certeza. Principalmente porque a gente trabalha a maioria home office, né? Você vem 2 vezes por semana para a cidade. E é uma super qualidade de vida. Vale a pena a troca, eu falo. Total. Agora eu queria saber uma outra coisa. Pergunte, aproveita, porque pergunta tudo. Eu lembro da minha infância. A gente tem essas memórias, né, da arquitetura que tem remete à infância. É pedido muito isso, às vezes, quando a pessoa vai construir uma casa? Porque na minha casa ou na casa da minha avó tinha aquilo e eu queria construir, fazer uma releitura daquilo. Acontece, sim, acontece. Eu tenho tido alguns pedidos das paredes de memória, né, que fala, né? Que é bacana, então coloca os quadros de infância, pequenos objetos. Ai, que legal. O pessoal coloca em quadrinhos algumas coisinhas de criança. O primeiro lápis. Ai, que fofo.
muito bonitinho. Primeiro desenho, Andréa tem então uma todos os parede de desenhos. Eu tenho memória, uma tudo, parede sim. afetiva que a gente chama, né? Então ali tem todo um histórico. Nossa, eu tenho uma caixa cheia de Ai, dá coisas pra dos você meus fazer- 3 Dá pra fazer uma parede afetiva, fica lindo. que lindo, Fica eu muito quero lindo. fazer. Fica lindo. Pode ser numa sala, num hall, no escritório, Ai, num corredor. Já quero. É, já quero. fica lindo. E eu tenho. Pode voltar a fazer a pergunta, depois eu faço. Não, eu pode perguntar, porque eu ia perguntar de iluminação. Ah, tá. Depois eu quero Eu queria Iluminação. perguntar sobre cozinha, porque antigamente, bem lá atrás, né, cozinha era uma coisa que era dedicada só a empregados, certo? Mas hoje a gente vê que virou um espaço de acolhimento, de conexão com a família, né? Na minha casa, a gente nunca teve empregados. Então, era o lugar onde a gente mais se sentia à vontade. De vamos sentar, vamos comer, vamos conversar. Tô fazendo a comida, minha avó tava fazendo comida e tava todo mundo na cozinha conversando, papeando. Ainda existe essa essência da cozinha? Muito. Pra você ter uma noção, recentemente eu fiz um projeto que a cozinha era o maior espaço da casa. Ai, que delícia. Então a sala era menor, mas super de uma cozinha, porque gosta de cozinhar com a filha, né? E gosta de receber também, tem os priminhos da filha, né? Então a filha gosta de cozinhar. Então a cozinha ficou uma cozinha de respeito, eu diria, né? Então, com certeza, a cozinha é o coração de toda a casa, não é verdade? E os pedidos, assim, as cozinhas conectadas com o restante da casa, para todo mundo estar se vendo, se conversando, é muito comum hoje em dia, é bastante comum. Meu sonho é ter uma cozinha assim, pra eu poder ver o que os meus filhos estão fazendo. Sim, é gostoso. Pra ela tacar o chinelo quando ela- O lado contra disso é o quê? A gordura, né? Sim, tem que ter uma manutenção constante Pra ali, quem né? gosta muito de fritura, daí já não recomendo. Eu não sou muito adepta. Não? Não. Então já não... Não. É mais light. Na verdade, eu uso air fryer, gente. Air fryer. Depois que ela chegou, Salvação ela da chegou. culinária Gente, brasileira. batata frita nunca mais com óleo. É verdade. Em casa também. É verdade. E aí, uma coisa que eu então queria perguntar agora seria da iluminação. Porque eu acho que isso é uma dúvida muito comum. Eu também tenho essa dúvida. E eu queria saber, qual é a iluminação mais adequada? A iluminação interfere em querermos ficar no ambiente ou não? Porque às vezes tem ambientes que a gente... Nossa, mas que ambiente escuro, né? A gente não tem a percepção de tudo que tem ali. Não sei dizer. Com certeza. Então, eu não tenho essa visão que você tem. E aí, a gente tem as diferenças de iluminação. Explica pra gente o que é adequado para cada ambiente, enfim. Ok. Vou falar um pouquinho de iluminação. Bem, de iluminação, a iluminação, queira ou não, ela é vida. A luz é vida, não é verdade? Tem países aí que tem 6 meses de escuridão. Nossa, é verdade. E o índice de depressão e suicídio é altíssimo. Noruega é um exemplo, né? Eles têm a maior parte do dia escuro, né? Terrível, 3 da né? tarde para eles já tá escuro. Então, o índice de suicídio lá é absurdo. Tudo lá ponte, é tudo com proteção. Tudo que é prédios altos é tudo com proteção. Porque eles evitam que os jovens, né, subam e pulem, né? Então, a iluminação é um fator importantíssimo em função da saúde mesmo. Saúde mental, especificamente falando. Por exemplo, se eu tiver uma luz muito branca em locais, por exemplo, um quarto, é errado colocar luz branca em quarto. Por quê? E é muito comum, porque ela não traz conforto, não traz descanso. É uma luz que incomoda, né? Então, a luz difusa, no caso, e amarela, mais amarela, é uma luz que traz um pouco mais de aconchego, de conforto, né? Então, a gente costuma recomendar para áreas, por exemplo, de trabalho, ser uma luz mais branquinha, né? Que você vai mexer com faca, não pode deixar sombra na mão também, porque tem perigo de dar acidente mesmo, de doméstico, né? Se você deixar, por exemplo, no geral é regra, mais ou menos, né? A pia, o balcão tá de frente para uma janela. Sim. No geral é No assim. geral é assim. Tem lugares, por exemplo, que não tem isso. Você tá de costas para uma janela. Acontece, apartamento, é comum, né? Eu tinha onde eu morava era assim. Era assim? Era. Então, você fica com a sombra do seu corpo em cima do que você tá cortando. Então, é um risco para você se cortar. Acontecia bastante. Ah lá, tá vendo? Acontecia? Muito. Verdade? Nossa, chuchu então. Quando eu ia picar o chuchu, ele deslizava da minha mão. Pau! Então, então, a gente sempre prima, né? Isso seria uma questão importante, a segurança. Às vezes a pessoa não entende isso, né? Às vezes a pessoa chega com um projeto para nós que ele riscou, que ele viu um monte no TikTok, um monte no Instagram, ele riscou, ele acha que tá bom para ele.
Isso é comum, mas só que daí não muito tem uma boa Andréa iluminação. levando o seu... Que eu? Porque é você vai fazer isso. Agora que você conheceu a Veridiana, acho que não, mas você ia fazer isso se não conhecesse ela. Ah, eu vi esse aqui do TikTok, eu quero. Eu acho É que muito funcional. comum isso. Então, vai pecar na iluminação, vai pecar na ventilação, fica tudo... não tá pensando nisso, né? Nem imagina que a gente pensa nessas Exato, questões na hora porque- do projeto. As escolas também vêm com uma iluminação errada. Ah, é? Recentemente, eu fiz uma assessoria numa escola de inglês, a iluminação estava toda errada. Natural, iluminação natural. Uhum. Pela lei, a carteira ela tem que ficar com a janela para o lado esquerdo. Tá? Por quê? Para não ter a sombra da mão no papel. Então, se porventura aqui fosse uma classe, uma sala de aula, aí seria o lugar do professor, vocês professoras, a lousa atrás, a janela tinha que estar para esse lado aqui, meu lado esquerdo. Por quê? Vou ter a entrada da iluminação natural da janela para cá e não vou ter sombra na mão. Se fosse daqui para cá, ia dar sombra na mão, porque daí eu sou... Entendeu? Nossa. Gente. É. A gente fica Então, imaginando são que detalhes muito minuciosos que quem vai montar uma escola não tem noção. ninguém tem, na verdade, Não. só quem é arquiteto. A gente realmente, porque quando a gente pensa em arquitetura, como uma forma geral, a gente pensa na questão mais estética. Isso Na é beleza. fato. Na beleza. Que você vai ter essa noção de design. Você tem essa noção. Mas a gente não imagina que você, além disso, está pensando na funcionalidade. E segurança, principalmente. E de como isso... Saúde. Exato. Gente, a iluminação, por exemplo, eu não imaginava que luz clara não podia num quarto. Eu não tinha Errado. ideia. E no caso de um estúdio, que é o que nós estávamos falando, que é tudo num espaço só. Quarto, sala, cozinha e, se possível, até o banheiro seria ali. Mas não é. Mas Só não tem uma conseguiram porta. ainda, Não né? conseguiram A norma ainda. não permitiu, né? Ainda não deu pra fazer, mas quando conseguirem. Ah, mas eles devem estar Dá um- tentando. Dá um Devem jeitinho na estar norma, né? Dá uma... É, poxa, né? Por que não? Então, deixar? na verdade, assim, quando vamos trabalhar em local muito pequenininho, a ideia é trabalhar com vários circuitos, que a gente chama. Então, o circuito eu vou deixar a luz difusa. Então, por exemplo, uma sanca com uma luz difusa, ou é um abajur. Eu posso ligar um abajur, de repente, no interruptor. Pode acontecer. O Alexa também, hoje em dia, né? Alexa, ligar abajur. Hoje tá comum isso, né? A Alexa tomou conta das casas hoje em dia, né? Eu tenho uma maravilhosa. Ela ajuda muito no dia a dia, Bom né? dia, Alexa. Bom dia, ela não me deixa ser carente ainda. Ai, a Alexa responde às 5 da manhã. Ninguém aguenta essa Andréa. Mande mensagem para a Patrícia, Andréa. Ah, entendi agora. Agora eu Olha lá, entendi. É a Eu vou- Alexa que tá acabando com a sua É, vida. a Alexa tá me destruindo. Aos poucos, levando meu cortisol. Ai, Mas eu acho que isso tem que ter essa... Pensar de uma forma prática para esses ambientes pequenos, né? Sim, eu consigo. Quanto maior a quantidade de circuito, mais ambientação eu consigo dar diferente num ambiente pequeno. Ajuda bastante, viu? Nossa. Fica a dica. Fica de... Isso é Fica muito a dica. legal, porque o Alex, ele mora num estúdio e ele gosta de luzes baixas. Mas eu gosto de luzes altas. Então, às vezes, ele tem que acender todas as luzes, porque eu não enxergo, sou míope. E aí, mas ele gosta tudo de luz baixinha. Porque realmente é mais aconchegante, Com né? certeza, não tenha dúvida. Hoje em dia a gente consegue fazer iluminação no rodapé, eu deixo só o rodapé ligado. E faz uma diferença, Total, né? é uma Essa luz de delícia. chão é muito gostosa. É verdade. Corredor. Dá pra fazer muita coisa com iluminação. Eu falo que dá pra brincar bastante. Nossa, eu fiquei aqui, eu vou falar, Alex, vamos fazer umas coisas doidas lá na nossa casa. Ah lá, pronto. Fazer um monte de iluminação. Ele adora, ele adora. Ah, que É, legal. mas realmente dá muita diferença. Dá, né? a iluminação é tudo dentro A da luz construção. mais clara, ela deixa a gente mais agitado? Essa branca, assim? O excesso de luz dá ofuscamento, né? Então, se você não consegue estar relaxado, você está incomodado com alguma coisa. Às vezes você está num ambiente de trabalho, você não sabe falar, nossa, eu estou nesse trabalho novo, não sei o que está incomodando. Às vezes é o excesso de luz, é comum isso. Isso dá um estresse. É bem comum isso, parece que não, mas é. Caramba! Você trabalhar também numa tela diferente de uma janela também incomoda, é eu ofuscamento. trabalho Atrapalha bastante. de frente pra uma enorme. Dá dor de cabeça, cansaço mental, nossa, físico. Muita Será que coisa. eu tenho que mudar de lugar? Ah, vou mudar de lugar. Muda de lugar, que você vai ver, depois você me liga, fala, Veridiana, o que você falou faz sentido. Eu não tinha ideia. Eu trabalho Ofuscamento. à frente, assim, ó, é um... Tudo. E aí o pessoal, às vezes, desce A persiana, persiana, a às vezes. ajuda bastante, mantém. Se você não conseguir mudar de lugar, mantém a persiana abaixada. Mas às vezes não. Então, às vezes eu fico realmente com a iluminação toda, assim, pra mim.
E sente desconforto. Eu não sei se é o desconforto meu, que eu ando desconfortável. Se é o desconforto da Lu. Mas faz anotar, sentido. depois você me fala. Porque dor de cabeça eu sinto muita dor de cabeça. Às vezes é isso, excesso de luz. Caramba, que incrível. Eu queria te perguntar uma coisa. Porque aqui eu Pergunte. vi uma coisa falando ilha afetiva. O que seria isso? Então, essas paredes afetivas é uma ilha afetiva. Pode ser, de repente, um escritório, uma sala de leitura. Quando tem coisas que me remetem à infância, meu passado, é mais ou menos De o que a gente já memórias. falou. Ah, entendi. Já pode se tratar, pode ser chamado de uma ilha afetiva. Ah, uma que casa legal. de vó é uma ilha afetiva. Ah, Eu amo a casa casa de da minha avó, vó. o cheirinho Ai, da né? casa da minha Não avó. é? Minha avó já partiu há muitos anos, né? Mas é tão Eu bom. entro na casa que ela morava, eu sinto o cheiro da minha avó. Parece que ela tá ali me esperando na escada pra me abraçar. Ai, é tão registro. gostoso, né? Sim, é sim. coisas que não É saem uma mais, ilha né? afetiva ali pra mim. Ai, Isso é um que exemplo de ilha legal. afetiva, né? Que incrível. E como que você pode sugerir isso dentro de um projeto? Eu acho que assim, vai muito de família pra família, né? De repente pegar os álbuns antigos, tentar fazer um painel, ampliar fotos, fica muito legal, né? Criar quadros. Hoje em dia tem, nossa, Várias possibilidades. muitas possibilidades. Eu falo assim que isso que é legal do meu trabalho, né? Os perfis são gigantescos, então a atuação acaba sendo gigante também, né? Uma coisa vai puxando a outra. Jamais você ia ter monotonia nessa área mesmo. Não. Acho que eu escolhi a área certa. no fim. Certíssima. Eu gosto muito de criação. E que incrível isso, porque realmente não para. Cada um com gosto e já tendo que agrupar tudo, né? Muito bom. E uma coisa que eu queria te perguntar, e que eu acho que faz todo sentido, isso estava inicialmente na nossa conversa aqui na nossa pauta. A gente que vai mudando. Deixou Tudo de bem. lado. Mas a Andrea já falou isso. Realmente, a arquitetura remete à beleza, à sofisticação, ao design. Então, a gente, quando pensa em arquiteto, a gente pensa que ele vai deixar o espaço bonito. Só que hoje, em dia, a gente vê que realmente as grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, têm os seus espaços públicos bem feios, assim, esteticamente. E por que essa falta desse cuidado, desse olhar? Você tem algo que você fale assim, não, isso aqui acontece porque realmente é desleixo ou é falta de investimento? Porque a gente realmente às vezes não se sente bem. Era para se sentir bem, né? No centro da A cidade. cidade da cidade, por exemplo. A né? questão- República, Luz, SEC em São Paulo. E são locais que pessoas vêm conhecer de outros estados. Então, assim, a gente fica assustado, porque não tem nenhum cuidado com isso, né? Na verdade, eu diria que a gente tem que começar... Na verdade, já está começando bem devagarzinho, começar das crianças. A educação. Hoje em dia é comum você estar parado no trânsito, ver alguém lá no carro da frente jogando lixo. Não é verdade? Tem o horário de colocar o lixo na rua, a pessoa vai e coloca no outro horário. Queira ou não, a poluição visual e a educação do brasileiro, no geral, ela é um pouco deficiente, vamos ser É sinceros. verdade. Se for falar em meio ambiente, se for falar... Vamos falar numa coisa básica, né? Que é reciclagem de lixo. Quem recicla lixo hoje em dia? Minha mãe me obriga. Mas é a minoria que faz isso. Muito É difícil. minoria. Hoje em dia, queiram ou não, as políticas públicas não estão envolvidas no caso. Eles meio que lavaram as mãos, não dão conta do recado, Sim. não é verdade? Porque a quantidade de lixo toneladas diárias, é muita coisa, né? Astronômica. Né? Se a gente fizesse um pouquinho, cada um fizesse um pouquinho, é trabalho de formiga, eu falo, né? Então, é trabalho de formiga conscientizar, cuidar de uma praça, é trabalho de formiga conscientizar, não jogar lixo, reciclar o lixo. Então, começa com as crianças. Eu acho que nós estamos começando a engatinhar nesse ponto, né? Então, a pessoa mora na frente de uma praça, a praça está descuidada. Essa pessoa, de repente, vai numa prefeitura fazer um pedido? Não sei. O brasileiro, queira ou não, ele é acomodado, vamos ser sinceros. Sim. Ele passa, vê que tá um caos, ele fica quieto, infelizmente. Isso é um problema do brasileiro, né? É um perfilzão nosso. Uma cultura mesmo, Uma né? cultura, na verdade. Tem gente que fala, eu vou pra Europa.
É outra coisa. Vai pra Europa, viaja pra Europa, né? Mas não traz nada de lá, né? Só vai pra Europa, tira foto, publica no Aí no ele chega Instagram. aqui falando, nossa, lá é totalmente diferente. Mas o que você tá fazendo, E coleguinha? não faz a diferente? diferença aqui pra nós, né? Vi uma Trazendo coisa legal. isso. A gente não... Então, devagarzinho, eu acho que a gente vai tentando melhorar um pouquinho, né? Já fiz alguns trabalhos de fazer, por exemplo, projeto social, né? Um projeto pra praça, pro Rotaract. Projeto pro asilo, né? Eu gosto muito dessa parte social, né? Já fiz bastante coisa social. Então, para asilo, para Rotaract, Rotary. Então, eu gosto muito de fazer projeto de praça, né? Então, realmente falta no Brasil a parte verde, né? Parques, tem cidade que não tem parque. E assim, eu vejo que existe um descuido e um desinteresse de uma parte da população, infelizmente, de não se preocupar com essas questões que, de certa forma, afetam a nossa vida, inclusive a vida dessas pessoas. Porque grande parte da população, e infelizmente a gente tem que entrar nessa coisa, pessoas, às vezes, de áreas mais periféricas, que jogam lixo, entulho nas ruas, e você passa lugares, assim, que são praças que, às vezes, foram arrumadas para virarem praças para essa comunidade, que são destruídas pela própria comunidade, para virar desova de material, de entulho, enfim. Existe uma cultura de não se importar com o bonito, né? Infelizmente. De não se importar com o visual, com aquilo que traz bem-estar pra gente. Eu acho que assim, eu estava comentando das pessoas que viajam, né? Essas pessoas que viajam, no geral, elas estão dentro de condomínio. E condomínio, a partir do momento que você virou uma pessoa que está dentro, passou a cancela, tá seguro e tá tudo bonitinho, o jardim tá podado, né? O que tá na cidade, você não tá preocupado. Exatamente. Isso está acontecendo muito, porque tem muito condomínio hoje em dia, né? Muito. Então, as cidades estão ficando meio com as praças, infelizmente, largadas, não é verdade? Infelizmente, está acontecendo isso, né? Então, quem está ali no dia a dia, passou pela praça, tá mal cuidada, não mora aqui. E passa, não é verdade? Ninguém senta mais nas praças igual antigamente. Não. Eu lembro, né? Quando criança, eu lembro que eu podia ir pra praça. Não vai pra pracinha brincar. É verdade. Então, hoje em dia é tudo condomínio. Como é que a gente... Condomínio. A sensação de insegurança. A gente tem várias questões aí também. Várias questões sociais, né? Quem que tá nas praças hoje? Quem tem problema com droga, problema com álcool. Virou lugar de gente drogada. E a gente fica com medo de acessar esses locais, né? Porque tá inseguro. Exatamente. É tudo política pública que envolve essas questões de praça, né? Então, às vezes, foge do controle da população, queira ou não. Mas também tem a conscientização da população, eu acredito, de Também. não produzir isso, Com né? certeza. Porque você exige do poder público, eu acho que tem que ser exigido, mas você tem que também fazer a sua parte. Com certeza. E não contribuir para que potencialize essas coisas que só estão piorando e deixando a cidade cada vez mais perigosa, insegura e de certo... Nem questão de estética, sabe? De qualidade de vida mesmo, né? Com certeza. O que eu posso fazer como cidadã no geral, eu tento fazer. Porque como professora na ETEC, eu sou professora na ETEC Salles Gomes em Tatuí há 23 anos. Indo Que para legal. 24 já. Então, eu sempre passo essa parte de conscientização ambiental para os alunos, que é importante, né? Então, eu acabo incutindo neles e penso que eles vão também incutir nos filhos. É uma sementinha plantada, eu falo. Mas as gerações novas, elas estão melhorando, né? Sim, graças a Deus. Amém. Amém. Sinal de que a gente tá educando bem os nossos filhos. Com certeza, com certeza. Eu falo que é trabalho de formiga. Não é Mas verdade? tem que começar de um ponto, né? Sim, com certeza. Esse bate-papo aqui, queira ou não, já ajuda. Com certeza. Total, Não é total. verdade? É assim que a gente começa, conscientizando as pessoas. Com certeza. E uma coisa que eu queria te perguntar, fiquei em dúvida aqui, como que você acha que os projetos são pensados para PCDs? Porque eu vejo uma grande, assim, é surreal. Você vai em um pronto-socorro, em uma UBS, e não tem como subir com a cadeira de roda. E aí você pensa, gente, mas aqui é um lugar para receber pessoas que às vezes têm uma condição. Cadeirantes, né? É um cadeirante, é uma pessoa que precisa. E não tem um elevador que é adaptado, não tem
como subir com a cadeira de roda ali na entrada da UBS, aí alguém tem que chamar o segurança para buscar. Então, hoje, eu vejo que as pessoas não têm essa preocupação em muitas situações. Eu não sei o que você tem de visão, eu queria ouvir um pouquinho sua visão, porque é um tema muito importante que quase não é falado. Os PCDs têm tomado já, assim, um posicionamento, né? Eles já têm, vamos dizer, um sindicato deles, para poder exigir, não é verdade? O mínimo, né? O mínimo. E realmente, hoje se você for fazer um estabelecimento comercial, é norma você ter um banheiro de deficiente. Se você tiver um desnível com relação à rua Brigado, você ter a rampa, ela tem que estar dentro da norma, também com uma declividade correta para poder a pessoa acessar o local sem fazer muito esforço. Tem pessoas que querem adaptar, por exemplo, pega uma casa. É muito comum, vai alugar uma casa e fazer uma cafeteria. É comum. Uma casinha bonitinha, antiguinha, retrô, é comum, não é? Sim. Só que quando vai tratar de acessibilidade, é inviável, praticamente inviável. Tem escada... Então, é desagradável, né? Então, quando você vai fazer uma adaptação, você tem que tem a norma, né, para isso. A 9050, a NBR 9050, que ela trata só de tamanho mínimo para banheiro, a inclinação de rampa, tudo a norma trata para poder adaptar comércio. Então, quando você vai fazer um projeto comercial, é obrigatório você seguir a lei dessa norma, e a 9050, a NBR 9050, ela trata tudo isso. E agora eu fiquei com uma outra dúvida que ela falou, já me deu um gancho numa outra coisa. Vamos lá. Os bares. Bares que tem mesas todas expostas do lado de fora do estabelecimento, que às vezes ocupam todo o espaço. Às vezes eu tava passando com um carrinho de bebê para ir para a escolinha que era do lado do bar, eu tinha que andar pela rua, porque estava todo tomado com um toldo que eles colocavam para os alecrim dourado não tomar chuva. E aí, isso pode? Na verdade, a via pública, ela é para ser totalmente fácil para você acessar, né? E livre. Você não pode. É um local público. Você não pode estar colocando mesa, cadeira ali. É proibido, né? O correto é você deixar, você tá correndo risco. Exatamente. Até para quem tá ali na rua, tá correndo risco. O correto, quando vai fazer isso, tem que entrar com pedido, tem que colocar um tipo de um guarda-corpo. Se um carro, de repente, tá ali, que é comum, né? O pessoal quer dirigir e ver celular ao mesmo tempo. É comum, Sim. Vamos falar a verdade. Exato. É errado, mas é comum. Eu já vi vários casos de acidentes de carro que veio levando todo mundo embora, que tava em bar. Sim. Né? Nossa, é verdade. Sim. Caramba. Sim, é perigoso. É perigosíssimo. É gostoso tá ali? É gostoso. Né? Senta, come alguma coisa, porque conversa. tem muita gente que fuma e não pode fumar do lado de dentro. Mas é perigoso e não é permitido, não. Porque também tem alguns bares que tem uma ilha, que eles colocam, sabe? O parklet. Isso pode. Isso pode. Porque não atrapalha. Inclusive, tem normas para ele. Você tem que fazer a sinalização correta também. Tem que colocar aquelas faixas que ela é refletiva. Sim. Quando bate o farol, ela aparece, né? Porque, queira ou não, você tá pegando uma parte da rua, né? Sim. Então, você tem norma só para parklet, mas daí você tem que entrar com um projeto de prefeitura, né, para poder pegar autorização de uso, né, porque é um espaço público também, né? Sim, mas de certa forma prejudica menos quem tá passando na rua, né? É um pouco mais seguro também, Sim. Fica mais seguro, né? Você libera a via pública, a calçada. Tem uma sinalização. E as mesinhas ficam no parklet, é o correto isso aí. Tá começando agora também, isso é uma pegada mais da Europa, né? Lá é bem comum, aqui ainda não, né? Que a galera quer ficar na rua, pegar agora e passa a calçada. Mas espero que pegue, porque pelo menos é menos perigoso. Fica mais seguro, porque tá com carrinho de bebê também, passando pela rua. Eu tava ontem num barzinho, lá eu contando minha vida. Tava ontem num barzinho, tava tocando um samba lá, e a galera com quem eu tava, estou falando que estava errada, assim, estava sentado assim, mas eu tava num canto onde não atrapalhava ninguém, eu tava mais pra cá. Só que tinha pessoas sentadas próximas da calçada virada pra rua. E aí, o que acontece? Senhorzinho passando, e era um bairro de gente muito idosa, então assim, não dá pra você competir com ele. Numa dessas, eles podem tropeçar, se machucar. Claro. E ninguém tem cuidado com isso. Com certeza. Tem que tomar todos os cuidados com relação à segurança, né, do pedestre, né? E essas plantas que colocam também na calçada, agora eu quero saber. Quer saber? Pode? Porque tem umas que colocam os negócios que você não consegue nem passar, porque são umas plantas gigantes que crescem, que atrapalham. Se o bebê tá
passa no carrinho de bebê, a planta entra no seu olho. Tudo que impedir o passeio público é proibido. Tá vendo? Tudo que impedir, planta, vaso, cadeira, mesa, qualquer que seja o objeto é proibido, sim, é proibido, sim. Então todo mundo aí tá legal. todo mundo irregular. Vamos André arrumando briga no bairro agora. E uma pergunta que eu queria fazer, Veridiana, acho que pra gente ir caminhando já aí pro nosso finzinho de conversa. Ah, que pena. Tá pena, gostoso, porque tava muito legal. gostoso. Mas teria alguma dica que você poderia dar para nós, proletariados e tudo mais? Réis mortais. Assim, que a gente... exagerada. Um pouquinho. Mas assim, a gente quer mudar e tal. E lógico que, assim, que a gente... Seu espaço minúsculo. Eu queria uma dica pra mim, mas também pra várias pessoas que moram em estúdio. Mas no geral mesmo. Estúdio, casa, seja lá como for. Dicas pra quem quer dar uma repaginada, além de te seguir, né? Como que a gente pode ter esse olhar e dar uma mudada nas coisas, assim. Tem algum aplicativo, tem alguma coisa que você indica, que você fala, não, isso aqui é legal. Ou tem um olhar por fora. Eu uso muito Pinterest. Ah, o Pinterest é maravilhoso. Nossa. Só que é tudo muito lindo. E aí eu nunca consigo reproduzir, eu fico brava. Eu fico nervosa. Quando você... Gente, que negócio lindo, mas eu vou comprar um igual. Aí eu compro um igual e coloco. Não fica igual. Ridículo. Aí eu, gente, parecendo uma festa do caqui aqui. Que é isso? Aí eu fico nervosa, eu não quero mais Pinterest. Eu não olho. Ficou já revoltada com o Ela se revolta Quando fácil. você se revoltar, você me liga. Veridiana, por favor, preciso da sua ajuda. Eu comprei um negócio não tô no impulso. Certa. Deixa eu contar uma coisa rapidinha aqui, bem rápido mesmo. Conte. Meu amigo falou assim, amiga, você tá aqui, né, nesse espaço e tal. Você tá querendo mudar e você tá perguntando, né? Por que você não joga no chat GPT? Eu falei, mentira que ele faz isso também. Aí tô eu, igual uma louca, de madrugada, 3 horas da manhã que eu perdi o sono. Chat, o que você acha que eu posso fazer com esse espaço? Aí ele me mande uma foto. Aí eu, foto. Aí ele, você pode arrumar aquelas roupas que estão no canto. Eu falei, meu, mas eu não quero essa informação das roupas bagunçadas. Eu sei que eu preciso arrumar. Eu quero saber do espaço, eu não quero das roupas bagunçadas. Ele, você pode tirar aquelas coisas de cima da mesa. Poxa vida. Ele tava dando uma bronca nela. Foi uma bronca. Falei, a minha irmã... Uma bronca via chat A minha irmã GPT. entrou do chat GPT, porque a minha irmã que fala que eu sou bagunceira. Falei, a minha irmã entrou no chat GPT e tá aqui acabando com a minha raça. Mas eu quero uma dica de alguém que realmente entende do negócio. Bom, a gente sempre fala para procurar um profissional, né? Um arquiteto, um design, né? Porque ajuda em muita coisa. Às vezes é comum a pessoa falar, eu vou tentar fazer sozinha, acaba sendo um caos. E fico frustrada ainda, porque gastei dinheiro com coisa que não exatamente, deveria. acaba gastando sem necessidade, né? Poderia já ter Investido numa coisa num certa. profissional, falar, não, vou pegar um profissional, vou ver o que ele acha, o que serve pra mim, né? Peneira, e daí chega num consenso e acaba executando algo que te satisfaz 100%, né? É comum os frustrados, é muito comum. Eu tentei fazer, não, preciso de ajuda. Aí a gente vai lá e Aí acaba vai pegar ajudando. o que tá tudo estragado. Sim. Mas uma coisa que ajuda, agora eu vou dar uma dica assim, tá? Se você quiser super economizar. Bora, vamos lá. Entra no aplicativo da Souvenir, você tira a foto do ambiente, você pode ir mudando as cores. É muito legal. Adorei. É muito legal. Fica a O Souvenir dica. tá ajudando bastante nesse Souvenir sentido. patrocina o ponto de entrevista. Souvenir é a nossa amiga nesse... Caramba, que legal. E você consegue ver na hora. Então, Como que vai ficar o espaço? instantaneamente. Eu vou fazer isso na minha parede, que eu tô Aí, querendo ó. mudar a cor. Aí você Legal. põe o hashtag lá, Souvenir, aí você me tagueia também. Ai, vou, claro. com certeza. Combinado. Souvenir Aí patrocina você ambas. põe o antes e depois, né? Vou colocar. Combinado. Nossa, eu vou fazer isso. Fechou, amei. Então fica a dica também, porque esses dias eu vi um vídeo no TikTok, vamos ser, né, baixa renda, mas não vamos abusar. O pessoal que tá misturando cola e barro. Barro não, aquela terra vermelha. E aí fala que fica a cor terracota. Eu falei, gente, vamos abusar. Vamos pensar. Não vamos abusar do nível de pobreza. Mas eu juro pra você, eu vi. Mas existe Cola mesmo. e- Existe, sim. E aí, Existe, isso é quanto real. tempo Isso é de real? duração? É real, é real, é Eu vi o real. vídeo E do cara dura? pintando. Dura? Ai, que Aí Sim. o cara falando, dura 2 anos. Você quer economizar com tinta? Eu falei, caramba. Tem como mas- resinar também, dura muito mais de 2. 2 é pouco. Você Caramba.
resina, a Gente, pintura tá com vendo? terra. Você sim. tinha que ter vindo aqui. Nossa, mas que bom que você falou isso, porque eu achei que era mentira. Eu falei, gente, isso é mentira. E você consegue extrair várias cores, dependendo do tamanho da terra, porque tamanho, perdão, dependendo da cor do solo, você extrai a cor. Tem as mais vermelhas, mais roxas, né? Mais alaranjadas, que tem mais mineral, né? Mais metal, na verdade, né? As mais alaranjadas contém mais metal na terra, né? Então você extrai a parte mais fina da terra. Ele Você mostrava. extrai a parte mais fina do solo. No geral, a gente põe água, sal e terra e agita. O que fica mais fininho embaixo é a parte mais fina da terra. Ela que é o pigmento. Ela é um pigmento natural, né? Então, você extrai, né? Você tira essa parte grossa, né? Areia, tudo. Tira essa parte fininha. E daí, você coloca ela... Realmente, ela é um pigmento natural. Com cola e Cola, isso. água e pinta. Alô, alô. Pode colocar cal também. Tá certo, o Coloca TikTok cal. acertou. Não é mito. Eu achei que era A cal mentira. também. Você coloca cal. Eu fiquei revoltada, quase fui nos comentários falar que palhaçada que é essa aqui, vocês ensinando uma coisa Ela é muito dessa. estressada, você já percebeu, Não, né? porque Mas é aí, verdade, isso é verdade. Imagina, você ter esse trabalhão todo e o negócio sair com 5 dias Gente, vai ficar muito brava. Não, mas tem como resinar. Nossa, Você resina, passa resina, uma resina, né? sim, tem como Então ele passar vai resina, ficar fixador, Nossa, que resina. incrível. E uma super economia, então. As aquelas da vida, né? Tem uma resina que chama aquela. Pra você poder impermeabilizar tijolo aparente, né? Pode passar aquela. Amei. Amei. Fica a Muito. dica. Arrasou. E agora, pra quem quiser conhecer Veridiana Pettinelli, com esse nome chiquérrimo, me fala como que a gente te acha nas redes sociais. No geral, o pessoal sempre me procura pelo Instagram. Eu via celular mesmo, só colocar meu nome lá que já aparece no meu contato. Perfeito. Maravilha, vamos fazer os projetos aí com a Veridiana, porque ela Tô à disposição. Ai, gente, eu Vai ser amei. um prazer. De verdade, foi um prazer. Prazer eu é meu. Adorei conhecer você. Prazer é Adorei meu. as fofocas. Nossa, e a gente super. quer saber quem fez a igreja. não vou Maravilhoso. descansar. Foi Estão muito convidados aí pro meu escritório tomar um café. Ai, a gente Tá bom? vai Interior com de São toda Paulo, certeza. Tatuí. Vai ser um prazer receber vocês. Vai ser uma Terra honra. dos doces caseiros. E Ela gosta de doce. Ah lá. Então vai Amo. estar no lugar certo. Temos a Feira do Doce também, A gente vai. tá bom? Vai ser um prazer receber vocês lá. Ai, muito obrigada, Tá bom? Veridiana. O podcast Ponto de Entrevista vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, receber as notificações. Estamos em todas as redes. Esse papo com a arquiteta Veridiana foi sensacional. Comenta, curte, compartilha. Com todo mundo que precisa de dica boa. Que teve que dica funciona. aí, hein? Nossa, Teve arrasou, dica. arrasou demais. Obrigada, Veridiana. Beijo pra vocês, valeu. Beijo. Beijo.